Maio de 2026. A dinâmica entre as crianças e as telas mudou de um jeito absurdo nos últimos anos, não é mesmo? Bom, para entender a fundo esse cenário, hoje vamos direto ao ponto examinar uma das questões mais complexas para as famílias contemporâneas. A gente vai mergulhar na recente entrevista do psicólogo Douglas Oliveira à rádio ALFM, onde ele destrincha exatamente esse tema da infância conectada. É fascinante notar como essa conversa sobre redes sociais amadureceu. Felizmente, deixamos aqueles debates simplistas para trás e agora estamos focando em uma visão muito mais estratégica do ambiente digital. Então vamos analisar os dados e as perspectivas desse especialista para entender o que realmente está em jogo no desenvolvimento da próxima geração. Beleza, vamos mergulhar nisso. Essa citação captura uma mudança de paradigma simplesmente essencial. A ideia de proibir completamente o acesso à internet tornou-se algo totalmente irrealista. A rede não é mais só uma ferramenta que a gente liga e desliga. É um ambiente, é o bairro onde a sociedade atual interage. A questão central agora é a habitação. Pensa bem, quando a gente ensina uma criança a atravessar uma rua movimentada, ninguém diz para ela nunca mais sair de casa, certo? A gente ensina a olhar para os dois lados, a entender os semáforos e a reconhecer os perigos. É exatamente essa a nova mentalidade necessária para o ambiente digital. Precisamos guiar os mais jovens a viver nesse espaço de um jeito seguro e saudável. Ponto número 1. Biologia versus estímulo. O conflito digital. Para entender por que essa habitação é tão desafiadora, precisamos olhar para o choque direto entre a biologia humana e as plataformas modernas. De um lado da tela, temos o cérebro da criança e do adolescente, mais especificamente o córtex pré-frontal. Essa é a área responsável por dizer não, por segurar os impulsos e exercer o julgamento crítico. Só que, cientificamente falando, essa área ainda está literalmente em obras. Do outro lado da tela, temos as redes sociais, que são verdadeiras máquinas de engenharia comportamental, criadas cirurgicamente para gerar picos absurdos de dopamina com curtidas, visualizações e notificações. Existe um descompasso gigantesco aqui. Sem a maturação neurológica necessária para frear os impulsos, cria-se uma vulnerabilidade imensa a uma busca incessante por validação. E é exatamente isso que tem gerado quadros cada vez mais precoces de ansiedade. É uma luta super desleal entre uma biologia imatura e uma tecnologia altamente persuasiva. Ponto número 2. As experiências sensoriais perdidas. O chamado custo de tela. E isso ilustra de forma brilhante o que acontece no mundo físico. Se a atenção está totalmente voltada para as telas, o que fica para trás na vida real? O conceito de custo de oportunidade explica perfeitamente. O tempo que se gasta rolando o feed não é um tempo neutro. É um tempo que está sendo subtraído de experiências cruciais para o desenvolvimento humano. Estamos falando do brincar livre, do contato com a natureza, daquele tempo essencial fora de casa. O ambiente digital é bidimensional. Ele jamais vai conseguir replicar as experiências sensoriais 3D que são necessárias para desenvolver coisas como a coordenação motora. E tem mais, essa redução drástica na interação face a face afeta direto a empatia. Ler emoções nos olhos da outra pessoa é uma habilidade que se aprende praticando, e as telas estão roubando justamente o tempo de prática dessas habilidades fundamentais. E isso nos leva ao ponto número 3, o mito do nativo digital. Com todas essas perdas na balança, fica claro que a responsabilidade está nas mãos dos adultos. Mas existe um mito enorme no meio do caminho. A gente precisa se perguntar, fluência tecnológica é a mesma coisa que maturidade emocional? Criou-se essa falsa sensação de que só porque uma criança consegue hackear a senha do Wi-Fi em 5 segundos, ela automaticamente sabe se proteger online. A gente acaba confundindo a fluência de apertar botões com a prontidão psicológica. O fato é que saber operar a máquina não significa saber lidar com o impacto que ela causa. Navegar perfeitamente por um aplicativo não constrói a resiliência nem o repertório emocional para enfrentar um cyberbullying, por exemplo. Saber postar uma foto não prepara ninguém para o peso esmagador da pressão estética e daquelas comparações irreais que bombam nas redes. A entrevista do Dr. Douglas deixa cristalino que a mediação parental ativa é inegociável. Os adultos precisam ser guias o tempo todo porque maturidade emocional é algo que só vem com o tempo e com suporte de verdade, nunca assistindo a um tutorial na internet. Vamos para o ponto 4. Sono e ruído mental. A saúde em risco. Avançando um pouco, precisamos olhar para os impactos no nosso corpo, especialmente quando o sol se põe. E aqui temos a tempestade perfeita. Todo mundo já ouviu falar da luz azul, certo? Aquela luz das telas que confunde o cérebro e bloqueia a melatonina, o hormônio do sono. Mas o Dr. Douglas Oliveira traz um detalhe muito mais profundo, o ruído mental. Mesmo usando aqueles óculos com filtro de luz azul, o fluxo infinito de notificações, fofocas e vídeos curtinhos cria um estado de alerta constante.
O cérebro fica processando esse volume absurdo de estímulos e isso simplesmente impede o descanso profundo. Não é de se espantar que a gente veja um aumento gigante na irritabilidade e naquela exaustão durante o dia. Ponto número 5, socialização real versus socialização virtual. Além da questão do sono, existe uma mudança enorme na forma como construímos laços. As interações digitais são rasas por design. Nas redes, as conversas são editadas, fragmentadas. Se o papo fica chato ou desconfortável, é só fechar o aplicativo. Isso significa que as nuances da comunicação não verbal, o tom de voz e aquele simples fato de ter que esperar a outra pessoa terminar de falar são totalmente descartados. Mandar um emoji definitivamente não ensina ninguém a gerenciar frustrações. O aprendizado social complexo, aquele que importa de verdade, só acontece no presencial. Nos esportes, nas artes, onde a gente precisa negociar espaço, ouvir em tempo real e lidar com o desconforto de um jeito construtivo. E chegamos ao ponto 6, alfabetização digital emocional. Então, o ponto crucial é exatamente esse conceito incrível para o futuro, a alfabetização digital emocional. Depois de ver todos esses desafios, é importante entender que não se trata de uma caça às bruxas contra a tecnologia. Os dispositivos vão continuar sendo ferramentas fantásticas de conhecimento. O verdadeiro objetivo é ensinar a galera a dominar o uso dessas ferramentas de forma emocional. É garantir que a tela seja uma janela para o mundo e não um muro que isola a pessoa num quarto escuro. Mas esse equilíbrio só rola quando existe uma âncora muito forte na presença física e no mundo real. E a entrevista não termina sem dar um caminho prático. Para aplicar essa alfabetização na rotina, precisamos de passos bem definidos. Primeiro, o detox noturno. Isso deveria ser prioridade absoluta em casa. Telas desligadas um bom tempo antes de dormir. Segundo, ser intencional e colocar a juventude em atividades físicas e coletivas, para resgatar aquelas habilidades sociais perdidas. E o terceiro, que convenhamos, é o mais difícil, dar o exemplo. Não tem como exigir que uma criança largue o celular se os adultos estão hipnotizados rolando o feed durante o jantar, né? E é com essa reflexão pesada que encerramos nossa análise de hoje. A tecnologia não vai dar um passo para trás, isso é fato. O desafio de criar uma ponte saudável entre a nossa biologia e o mundo digital é monumental. Mas fica muito claro que a proteção verdadeira não vem simplesmente de bloquear o Wi-Fi, mas sim da presença, da paciência e da sabedoria no dia a dia. A reflexão que fica batendo na nossa porta é: como vamos assumir essa responsabilidade? Estamos realmente preparados para liderar pelo exemplo e guiar a próxima geração? Continuem observando, continuem questionando as suas rotinas e a gente se vê na nossa próxima análise. Até lá!